Fórum Mídias de hoje, 8 de agosto de 2025. Aqui temos a imagem do presidente Lula com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o cineasta Kleber Mendonça, diretor do Bacurau, e agora do Agente Secreto, filme que está fazendo já sucesso e que foi lá no exterior e que aqui o presidente Lula ontem estava recebendo a visita do Kleber Mendonça, ele ia ter uma exibição especial do Agente Secreto lá. E aqui o presidente Lula, que tem enfrentado tantos problemas aí nos últimos dias, ele se emocionou e chorou, mas não foi pelo tarifaço do Trump, não foi por isso que o Trump fez o Lula chorar. Vamos ver aqui por que chorou o presidente Lula. Alimento. Nós hoje, nessa alegria que nós estamos aqui, nós não sabemos quantas crianças morreram na faixa de Gaza. Nós não temos informação de quantas crianças morreram indo na fila buscar alimento. Porque agora... É isto. O choro do presidente Lula foi por Gaza, pelas crianças morrendo de fome, pelas pessoas morrendo de fome. 1 em cada 3 palestinos da faixa de Gaza ficam sem comer até 3 dias. É isso que está acontecendo lá. Fora os que vão buscar alimento e são fuzilados pelo exército de Israel. Mas calma, você que já fala assim, meu Deus, lá vem aquela... Eu não vou mostrar nenhuma imagem de pessoa ferida, nem de pessoa faminta. Nós vamos mostrar como está a situação de hoje de Gaza. Desde que começou a guerra até hoje, olha o que Israel fez com Gaza a partir de uma vista aérea do Google Maps. Não é nem uma vista mais aproximada que mostrasse as belezas que existiam em Gaza e que simplesmente foram aniquiladas por Israel. Deixa eu tirar o áudio. Junho de 2024, olha como é que ficou. Hospital. Os ataques israelenses destruíram ou danificaram 92% das casas, 94% dos hospitais, 2.308 centros educacionais, incluindo creches e universidades, 81% das estradas, primárias, secundárias e terciárias. São mais de 50 milhões de toneladas de escombros que precisarão de mais de 2 décadas para serem limpos. O território foi destruído, a humanidade não. Então, a gente tem que tomar cuidado também para que não vire aquela imagem de que está tudo destruído, de que vai precisar de 20 anos apenas para limpar os entulhos, de comprar essa ideia de que Gaza não é mais habitável. Quem decide isso são os palestinos que ainda estão lá dentro, que não podemos permitir que isso daí avance ainda mais, que é o que está acontecendo no momento. Não é? E Israel matou 410 palestinos que buscavam comida em Gaza. Porta-voz da ONU fala em armadilha mortal, porque, na verdade, antigamente entravam 500 caminhões por dia de auxílio de alimentação, de artigos de saúde, higiene, tudo em Gaza. Eles cortaram completamente isso e agora eles, israelenses, junto com os Estados Unidos, montaram uma equipe para fazer essa distribuição de alimentos. Mas isso virou uma armadilha mortal
como tem mostrado, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Em mais um relatório compilado a partir de dados clínicos e depoimentos de pacientes e profissionais de saúde de 2 clínicas na faixa de Gaza, da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, denuncia a violência direcionada e indiscriminada por parte das forças israelenses e grupos norte-americanos privados contra os palestinos em locais de distribuição de alimentos administrados pela chamada Fundação Humanitária de Gaza. Vocês se lembram quando teve aquele encontro, logo no início do governo Trump, entre o Trump e o Bolsonaro, e o Trump disse que pensava em fazer um resort lá, tirar os palestinos de lá, no encontro do pensamento do Netanyahu. O documento do Médicos Sem Fronteira pede o fim imediato da atuação dessa Fundação Humanitária de Gaza, olha só o nome, e a restauração do mecanismo de entrega de ajuda humanitária coordenado pela ONU. Eles expulsaram a ONU e botaram essa. Também apelamos aos governos, especialmente aos Estados Unidos, bem como às instituições doadoras privadas, que suspendam todo o apoio financeiro a esta associação, cujos locais de atuação são basicamente armadilhas mortais. Aqui, uma publicação da Embaixada do Estado da Palestina. Mais de 63 mil palestinos foram mortos em Gaza desde outubro de 2023. Esse número é certamente muito maior, já que mais de 12 mil estão desaparecidos, muito provavelmente mortos sob os escombros. Além disso, mais de 146 mil ficaram feridos, sendo cerca de 70% das vítimas, entre mortos e feridos, mulheres e crianças. São aqueles horrores que todos nós já vimos vindo e continuamos assistindo e que continua acontecendo diariamente. A destruição causada pelos bombardeios indiscriminados de Israel em Gaza resultou na destruição total ou parcial de 90% de todos os edifícios da região. Aí agora vem esta notícia novinha, fresquinha de Israel. O governo de Israel aprova a ocupação da cidade de Gaza. Segundo o comunicado, a operação faz parte da proposta para derrotar o Hamas, o famoso Hamas. O Gabinete de Segurança, aí não é o Netanyahu, é o Gabinete de Segurança de Israel, é o governo de Israel. O que a gente vem dizendo, não é só o Netanyahu, não é só o gabinete, não é só o governo, é a população de Israel massivamente apoia o genocídio. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. O Gabinete de Segurança aprovou um plano para que as Forças Armadas do país assumam o controle da cidade de Gaza poucas horas depois do primeiro-ministro Netanyahu reafirmar a intenção de expandir a presença militar para todo o território palestino. A decisão ocorre apesar do aumento das críticas internas e internacionais à guerra, que se aproxima de 2 anos de duração. Daqui a pouco, 2 meses. Hoje é dia 8, exatamente daqui a 2 meses, vai fazer 2 anos disso. Segundo o comunicado divulgado pelo gabinete nesta quinta-feira, a operação faz parte da proposta para derrotar o Hamas e será acompanhada do fornecimento de ajuda humanitária à população, que você vê, a gente está vendo a ajuda humanitária que Israel está levando a Gaza. 1/3 das pessoas não come durante 3 dias, pelo menos, e os outros que vão lá buscar comida levam bala, mas é bala de fuzil. Segundo os médicos, as pessoas que chegam ao hospital chegam. Não é, eles falam que dão aqueles tiros porque as pessoas estão tumultuando, mas os tiros são dados na cabeça e no peito. Logo, são tiros para matar, não é? A ação, portanto, deverá diminuir ainda mais a área territorial em que a população de Gaza, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, tem permissão para ficar.
Além da ofensiva, agora preste atenção nisso, a maioria dos integrantes do gabinete apoiou uma lista com 5 exigências que Israel pretende impor em troca do fim da guerra com o Hamas. O desarmamento da facção terrorista. 1. O retorno de todos os 50 reféns ainda em cativeiro, dos quais se acredita que 20 estejam vivos. 3. A desmilitarização de Gaza. 4. Que Tel Aviv mantenha, ou seja, que Israel mantenha o controle da segurança sobre o território. E a criação de um governo civil alternativo sem a participação do Hamas, nem da autoridade palestina que governa a Cisjordânia, que é a outra área palestina. Ou seja, sem o palestino apitar em nada. Horas antes de se reunir com seu gabinete nesta quinta, Netanyahu disse que pretende assumir o controle militar de toda a faixa de Gaza e, posteriormente, entregá-la a um órgão que fará a administração civil. Olha, nós estamos... A ideia do resort não é só do Trump. O Netanyahu já manifestou-se nesse mesmo sentido, de aquilo se transformar numa área turística, evidentemente com a expulsão dos palestinos de lá, para eles poderem limpar o terreno, porque aquilo dali precisa de 20 anos, aí precisa, Israel, então a gente tem que sair a população dali, tipo assim, fechar Gaza para obras. Agora, o ceifador não costuma ter face quando a gente... nas ilustrações, mas hoje em dia nós sabemos que o ceifador que está exterminando a população palestina tem face, aliás, dupla face. E aqui estão os dois. Os dois genocidas, um, o genocida de Israel, e o outro, o presidente dos Estados Unidos, condenado e que tem muito rabo preso vindo à tona, que está escondendo a lista do Epstein, onde ele provavelmente se encontra na lista dos que praticavam pedofilia, que era o serviço que ofertava o Epstein, amigo do Trump por 2 décadas, frequentador das festinhas dele. Eu já mostrei isso aqui no Fórum Mídias de outras edições. É só olhar lá na TV Fórum, descer até a playlist do Fórum Mídias. Então, continua em andamento o massacre, o genocídio do povo palestino, sob o olhar cada vez mais protestante, mas ainda sem nenhum efeito prático na região. E já vamos para 2 anos de genocídio. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que a partir das 2 da tarde, para quem perdeu ou quiser direcionar para outras pessoas, estará lá aqui na TV Fórum, no site da TV Fórum, na playlist.